Agora sim. Vamos gravando. Então, gente, a gente vai começar equações do segundo grau e sistemas, né? Que também vai ter de segundo grau. Nós já vimos sistemas no ano passado, só que esse ano a gente vai começar. Peraí, só é que os cachorros tá aqui, peraí. Pandora, amora! Chega! Chega! Pronto. Então, só que desse ano a gente vai ter também sistemas de segundo grau, tá? Mas vamos primeiro para equações de segundo grau. Eu vou acompanhando aqui no livro, né? Equações de segundo grau e sistemas de equações. Aí aqui no livro ele fala, né, que o diamante é o material mais duro encontrado na natureza. Os diamantes industriais, por não ter brilho, perdem seu valor de joia, mas por sua resistência compõem ferramentas como disco de corte e algumas serras. É, por exemplo, cortar metais como titânio, ferro, aço, né? Aço, titânio, que são os metais mais duros, só diamante pode cortar, né? E cortar um diamante, só outro diamante pode cortar também, né? Por isso ser tão duro, né? Equações do segundo grau com uma incógnita. Lembrando que incógnita é uma variável, né? Estudamos anteriormente situações envolvendo equações, ou seja, sentenças matemáticas na quais aparece um sinal de igualdade e pelo menos um número desconhecido, chamado incógnita. As equações que estudamos eram de primeiro grau, pois as incógnitas eram elevadas ao expoente 1. Né? A gente sempre viu isso, né? Tudo que é elevado a 1, né? Apenas descobrir uma variável era de primeiro grau. Tudo que é x para o lado, o que não é x para o outro, né? Bom, agora a gente vai começar a entrar nas de segundo grau, né? Aí aquele exemplo, a área de um certo quadrado, né? O quadrado, 49 metros ao quadrado, qual é a medida desse lado, né? Aí, assim, a equação de segundo grau, ela tem vários tipos, né? Nós temos as completas, as incompletas e as completas, né? Então, a gente já viu ano passado um pouquinho da completa, né? Que a gente usava a formulazinha, né, de Bhaskara, né, que a gente viu. Não sei se vocês lembram, que era x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Só que a gente ainda vai ver com calma, onde delta, né, delta tem um valor só para ele, né, que era b ao quadrado menos 4ac, tá? Essa é a completinha, né? A gente tem que lembrar. Ah, um monte de gente entrou agora. Bom dia, bom dia. Então, eu estou só falando aqui sobre a equação de segundo grau. A gente primeiro vai fazer as dois tipos de incompletas para depois voltar para a completa, tudo bem? Aqui eu só estou relembrando vocês que a gente vai ver sobre isso, tá? Mas primeiro nós vamos ver as incompletas quando não tem as informações necessárias para poder fazer. Então aqui é o exemplo, né? A área de um quadrado é 49 metros ao quadrado. Aí ele indica, ele pergunta qual é o lado, né, dele, né? Então aqui, ó, indicado por x, a medida desconhecida de um lado quadrado, podemos escrever da seguinte forma. Os dois lados, né, x vezes x ao quadrado é igual a 49. Então, essa aqui é um caso de uma incompleta, né? O que eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado igual a 49. Porque ela é incompleta, né? Quando a gente tem uma equação completa, do segundo grau, né? Do segundo grau, ela tem que ter 2x, né? Ela vai ter que ter um x ao quadrado, ela vai ter que ter um x ao quadrado, mais algum tipo, mais ou menos, né? Um x mais uma variável qualquer. Né? Vou pôr aqui um 10, vai, exemplo. Né? Isso aqui sempre vai ser uma equação completa, né? Nesse caso aqui, ela é incompleta porque vocês podem ver que está faltando um x, né? E agora vai ter outros casos que vai faltar. Isso, falei para pôr bom dia no mural para chamada, tá? Isso aí, Amanda. Então, um x, né? Tá faltando aqui. E algumas vai faltar a variável 10, né? 10 não, a variável qualquer, né? Então vamos tentar fazer isso aqui, ó. Como que eu resolveria essa daqui? Lembre-se que
potência, né? Potência, né? É o inverso da raiz, né? E as raízes são o inverso da potência. Do mesmo jeito que multiplicação é o inverso da divisão, divisão é o inverso da multiplicação e a adição é o inverso da subtração e assim por diante. Potência é o inverso da raiz. Eu tenho que descobrir esse x, é só você isolar ele, né? Isolar o x igual a 49. Só que o que eu faço com essa potência? Para eu isolar o x, a potência tem que passar para o outro lado. Então, toda vez que eu passo, né, lembre-se, toda vez que eu pulo o meu igual, né, eu mudo, né, do primeiro membro para o segundo membro, nós temos que inverter o sinal. Se é multiplicação, vira divisão, se é subtração, vira soma e assim por diante. E como é uma potência, o inverso da potência ele vira raiz. Certo? Vira uma raiz. Ok? Então, meu x é 7, que é raiz de 49, raiz quadrada, né? Aqui é um 2, então vai vir índice 2. Raiz quadrada de 49 é 7. Tá quase tudo pronto, só que quando você passa para o outro lado, quando você passa uma potência para o outro lado, esse índice, ele pode, quando a gente está falando de equações do segundo grau, né? Esse índice, ele pode sempre ser para mais ou para menos, né? Nós vimos isso no passado, né? Que página começa aqui, nós estamos na 100, na 100. Você escrever aqui, ó, escreve aqui do lado 108, tá? Que aí vem para 100 aqui na página. Então lembra que nós vimos no passado, né, x1, né, e x2, né? Então, como são equações de segundo grau, pode uma ser para mais e outra ser para menos, né? Então, toda vez que você fizer relacionado à equação do segundo grau, tem que ser para mais ou para menos. Rapidinho, peraí. Amor e Pandora, chega! Tá? Então, esse 7 pode ser para mais 7 ou para menos 7. Aí sim, esse x está correto. Então, esse seria o meu valor do x. Tá? Ele pode ser tanto mais 7 ou como menos 7 para aceitar esse resultado como oficial. Tá? Essa, de novo, é uma equação incompleta. Completa porque ela não tem o A, B e o C. Mas a gente vai lembrar disso aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Equações combinatórias, aí ele falou aqui, né? Aí pode ver que ele deu ou mais 7 ou menos 7, né? Na equação x ao quadrado igual a 49, o maior expoente da incógnita é 2. Assim dizemos, x ao quadrado igual a 49 é uma equação do segundo grau. Nesse caso, devemos considerar apenas o valor positivo, pois x representa a medida de um lado ao quadrado, não pode ser negativo. É que aqui ele está falando que esse menos 7 tem que ser desconsiderado, porque não existe medida negativa, né? Não tem como você medir algo negativamente, né? A equação do segundo grau com uma incógnita é uma equação que pode ser escrita da seguinte maneira. Tá, vamos escrever ela aqui. Ó. Como que é uma equação do segundo grau? Ela é escrita assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é uma equação básica do segundo grau, onde, né, você vai ter que sempre aqui, ó, vai ter que ter um valor ao quadrado, porque se não tiver, isso aqui é obrigatório, tá? Aqui sempre vai ter que ter um valor ao quadrado, porque o x ao quadrado, porque senão ela não seria do segundo grau, né? Agora, o bx e o c depende muito da equação. Esses dois podem variar. Se não tiver bx, é incompleta, ou se não tiver o c, também é incompleta. Né? Se vocês olharem nesse caso aqui, ó, nós temos o x ao quadrado, que é esse,
e nós temos o 49, que é o C, né? O C não tem x, né? Pode ver que nesse exemplo que eu dei aqui, não tem o bx, né? Por isso que nesse caso teria só esses dois, que é esse aqui, e seria uma incompleta. Ah, professor, mas como que tem esses dois aqui? Quer ver? Vou te mostrar, né? Ax ao quadrado seria, naquele caso aqui, ó, seria quem? O x ao quadrado. Ah, mas quem é o a? Quem é o a? É o 1, escondido aqui, né? O a é sempre o valor, né? Então aqui não tem nada, é sempre 1. Então o seu a seria 1 e o x ao quadrado é o x ao quadrado, é ele mesmo. O bx não tem aqui, né? Não tem, né? Então ele seria 0, né? 0 não precisa mostrar, mas estou mostrando só para vocês entenderem. E o c seria quem? O 49. Ah, professor, mas o 49 está do outro lado, né? Do igual, né? Então, desse lado, esse c seria menos 49, igual a zero. A gente tem que lembrar que toda equação do segundo grau é igual a zero. Ou o livro, no caso aqui, já deu ela transformada, né? Como que ele transformou? Já que ele queria resolver isso aqui, ele passou para o outro lado. Olha só, ele passou para o outro lado e ficou x ao quadrado. Esse zero não preciso mostrar, igual a 49. Olha só, né? Então o bx foi ignorado, o x ao quadrado ficou de um lado porque ele é o x, né, sempre de um lado, e nesse caso o 49, que era negativo, passou para lá e virou positivo, que é exatamente o que nós temos aqui, uma equação incompleta do segundo grau, tá? Essa é a ideia, vocês têm que lembrar como funciona. Então, estou com uma tosse terrível. Então lembre-se, quando a gente for fazer equações do segundo grau, nós temos que tomar cuidado. Quem que é A, nós vimos isso no passado. Quem é B e quem é C, né? O A sempre vai estar junto de um x, perdão, de uma variável ao quadrado. Vou ter aqui, variável ao quadrado. O seu A sempre vai estar com uma variável ao quadrado. O seu B sempre com uma variável apenas, né, não é ao quadrado. E o seu C sempre sem variável. Só um número. Sempre, tá? Só número. Ok? Então, lembre-se disso. Quando você tiver uma equação, eu vou fazer uma equação aqui aleatória, vai. Vou fazer aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vou fazer um aqui qualquer. 9x ao quadrado menos 10x mais 50 igual a zero. Toda equação do segundo grau é terminada em zero, né? Se não tiver terminado em zero é porque ela já foi mexida, né? Bom, quem é A, quem é B e quem é C? A gente não pode esquecer, isso aqui é muito importante, né? Se esquecer, é complicado. Então, meu A sempre está com elevado ao quadrado, então meu A é o 9. É só o número, tá? É só o número. O meu B é o menos 10, né? O sinal também faz parte. E o meu C é o 50. Bem simples, né? A, B e C. Nunca leve as variáveis, tá? É sempre apenas os números. Se eu mudar de posição, presta atenção que a posição não muda nada. O importante é seguir isso aqui, ó. Se eu fizesse uma equação assim, sei lá, 20 mais 2x, não, menos 2x ao quadrado mais x igual a zero. A ordem não importa, né? Tem que seguir isso aqui. Quem seria o meu A? Vou apagar aqui. Quem seria meu A, B e C nessa equação aqui? Bom, o x ao quadrado seria, o meu A está com x ao quadrado, que seria o menos 2. O meu B está com x, nesse caso não tem nada, tem 1 escondido, o meu B seria apenas 1. E meu C, que é a variável, não tem variável, seria o 20. Então, a ordem, né? A ordem nunca vai mudar essa sequência, tá? Você tem que sempre seguir isso. Ah, professor, mas se aqui fosse Y?
As variáveis não interessam, né? Pode ser qualquer letra do alfabeto, você vai seguir a mesma, né? Quem for ao quadrado é o A, quem for a primeira é o B e quem não tiver variável é o C. Tudo bem? Tranquilos? Então, só lembrando isso aí, né? Senão... Então, aqui ele está falando, né? A equação está escrita na forma reduzida, as letras A, B e C são coeficientes, sendo A o coeficiente de x ao quadrado, o B o coeficiente de x e o C o termo independente. É exatamente o que eu acabei de falar, né? Quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero, as equações do segundo grau são chamadas de completas. Já aquelas que o B é igual a zero, o C é igual a zero, são chamadas de incompletas, né? Então, foi isso que eu falei, né? Se o B zerar ou o C zerar, será incompleta, né? Nesse caso aqui, o bx não existia, então ele era zerado, né? Ele não tinha nada, por isso que era incompleta, porque só tinha A e o C, tá? E tem algumas que não vai ter o C, então também vai ser incompleta. Só vai ser completo quando tiver os três juntos. Então vamos continuar como que a gente vai resolver isso, né? Aqui está dando alguns exemplos de completa. Tá dando exemplo de completa, né? Ó, equação do segundo grau completa. Ó, x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Quem é o A? 1, que tem um escondido aqui. Quem é o B? Menos 5 e o C, 2. Outro exemplo, 3x mais x menos 8. Quem é o A? 3 está aqui. Quem é o B? 1 está aqui. E quem é o C? Menos 8 está aqui. Agora, incompleta. Incompleta, agora eu vou escrever lá os dois tipos que nós temos assim. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Tá aqui em cima, eu vou escrever aqui embaixo. Nós temos, peraí. Eu vou fazer duas coisas diferentes. Eu vou fazer primeiro, quando bx zero, ó. Então nós temos quando bx é igual a zero. E nós temos quando c igual a zero, tá? Quando bx é igual a zero, nós temos esse exemplo aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Bx igual a zero. Cadê? Não, ali embaixo, tá. Menos 3x, menos 3x ao quadrado, mais 2 terços, 2 terços. Esse aqui é um exemplo do bx, e aqui eu vou dar exemplo de quando c zera, 2x ao quadrado mais 3x. 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Então, ó, por quê? Aqui nós não temos o b. Ah, professor, por que você fala bx, né? Porque na fórmula original, né? A fórmula original que nós colocamos aqui, né? É ax ao quadrado mais bx mais c. Mas na realidade quem está zerando é o b, né? Quem está zerando é o x, né? Por que está zerando? Não tem aqui, ó. Nós não temos o x, nós temos o x ao quadrado e o 2 terços, né? Então nós temos o a, que é o menos 3, e o c, que é 2 terços. Nós não temos o b. Mentira, né? Nós temos o b. Nosso b é zero. Não tem nada, nada é zero. Então nós temos, só que zero. Então, zerou. Isso aqui é um jeito de resolver equação do segundo grau. Dá para usar Bhaskara? Dá, mas dá muito mais trabalho. Então nós vamos resolver de um jeito muito mais fácil, tá? E aqui nós não temos o C, né? Nós temos o A. Nós temos o A, que é 2, né? Na frente do ao quadrado, do x ao quadrado. E nós temos o B, que é 3. O C, ó, não tem nada, é zero. C igual a zero. Né? Então também temos um outro jeito de resolver isso aqui, tá? Vamos fazer os dois jeitos aqui para explicar como faz, né? Só um segundinho. Amora, tá demais hoje, hein? Chega, né?
Vamos lá, deixa eu ver o que o livro falou mais. Tá, equação incompleta, tá, a mesma coisa que eu falei. Ah, ok. Aí ele falou sobre François Viet. François Viet, que foi um francês, né, matemático francês do século XVI, que fez contribuições notáveis na área de matemática. Foi realmente muito importante. Mesmo tendo cursado a faculdade de Direito e sido membro do Parlamento Providencial da Bretanha, em seu tempo livre dedicasse para o cara em tempo livre de fazer matemática. Olha só, o cara era advogado e começava a brincar de matemática e foi ele que praticamente deu as ideias de colocar as letras e consoantes para fazer variáveis, né? Historinha, ok. Pronto, aí já começa exercícios, tá? Vamos resolver primeiro as equações completas do segundo grau. Então, vou mostrar como que eu faço. Aqui ele fala do livro do tipo AX mais C, tá? Então, primeiro fazer quando o B zero, né? Então, vou fazer aqui, ó. Vou explicar como que faz quando o B zero. Só apagar aqui. Lembre-se, são dois métodos diferentes, tá? Nós temos três jeitos de fazer. Nós temos o jeito quando o B zera, quando o C zera e o jeito quando ela é completa, que é aquele que vocês viram no passado com Bhaskara, tá? Deixa eu ver se essa questão fica muito difícil de resolver. Vou passar para lá, fica negativo. Não vou fazer com fração não, vai. Vou dar esse boi. Vou pegar uma mais fácil aqui. Deixa eu ver uma aqui. Bom, opa. Toda vez que o B zerar, presta atenção, toda vez que o B zerar, a gente vai fazer uma equação, um jeito de fazer do primeiro grau. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, toda vez que o meu B não existir o B é o X, tá? Toda vez que não existir o B, nós vamos resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Como? Eu tenho x ao quadrado menos 100. Não tenho b, presta atenção, né? Se você não tiver dúvida, nosso a aqui, nosso a é 1, porque não tem nada aqui na frente, é 1. Nosso b é 0, porque não tem x. E nosso c é 100. Não precisa fazer isso, tá? Nesse caso, não. É só vocês lembrarem do que eu estou falando. Tudo que é x para um lado, o que não é x para o outro. Né? X ao quadrado é igual. Esse menos passa para lá, mais 100. Né? Nem precisava mostrar o mais, mas tudo bem. A diferença aqui, né? Você pode ver que a ideia foi uma equação do primeiro grau. A diferença aqui é que eu tenho que agora eliminar. Eu tenho que eliminar não, né? Eu tenho que mexer nessa potência que tem que passar para o outro lado. Para eu deixar o x isolado, né? Então, eu vou deixar o x isolado. Potência vira raiz. Então, esse 2 vai virar uma raiz quadrada de 100. Isso, Jonathan, vai ser 10. Só que assim, como nós estamos fazendo a equação do segundo grau, né? Nós temos que fazer... Rapidinho. Só que meu cachorro tá demais hoje. Rapidinho. O Gustavo! Vai lá, dá ração pra ela e dá uns tapas nela, porque tá demais aqui, ela não tá me atrapalhando demais. Quem? A Pandora. Ração agora? Dá logo, já sossega. Desculpa, gente. Tá demais meu cachorro hoje. Então, vamos lá. Raiz de 100, só que, de novo, é uma equação do segundo grau, né? Ela vai para mais, ela vai ser para mais ou para menos raiz de 100. Ela pode ser tanto uma raiz de 100 positiva, como uma raiz de 100 negativa. E quanto que é a raiz de 100, como diz o Jonathan, é 10. Então, meu x pode ser para mais 10, mais ou menos 10.
Não precisa, é besteira ficar fazendo assim. Você podia fazer assim, né? Ó, você podia fazer assim, x1 para mais 10 e x2 para menos 10, tá? Mas como são quando é o mesmo valor, é mais simples apenas x para mais ou menos 10. Já sabemos, como é o mesmo valor, já sabemos que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se são valores diferentes, aí não tem jeito, né? Você tem que fazer separado. Mas como é valor igual, você pode deixar apenas assim. E aí está resolvido a conta. Tá? Está resolvido a conta. Tudo bem? Então eu achei. Peraí. Namora não deu. Você não falou isso pra mim ontem? Eu falei que não tinha Você não razão. falou? Não, você não falou nada pra mim ontem. Vai lá no Elton e pede, por favor, pro Elton. Eu tô falando que acabou a ração. Tá? Então, assim, mais ou menos 10 acabou. Nós descobrimos que para cá pode ser mais ou menos 10. Tudo bem? Esse é o jeito de descobrir quando o B zera. Ok? Quando o B zera. Quando o C zera é um pouco mais complicado. Eu vou até jogar um pouquinho mais para o lado. Jogar um pouquinho mais para cá. Para vocês verem a diferença e não ficar aparecendo ali. Então, quando o C igual a zero. Vamos pegar um aqui legal quando C é zero. Deixa eu ver. Cadê aqui? Tem um exemplo bom? Deixa eu ver um exemplo bom aqui. Aqui, ó. Tá, achei. X ao quadrado menos 16x. Tá? Vamos fazer aqui. X ao quadrado menos 16x igual a zero. Ó, então percebam, né? Nós temos aqui uma incompleta onde o C é igual a zero, porque nós temos o A igual a 1, aqui é 1 escondido, né? O nosso B é menos 16 e o C é zero, né? Agora, então presta atenção, você tem que tomar muito cuidado. B zerou é um jeito, C zerou é outro, totalmente diferente, né? Ah, professor, mas é fácil, é só o que é x para o lado e o que é x para o outro. Me explica como que eu faço x para o lado e x para o outro quando eu tenho 2x. Não tem jeito, né? Então aqui nós vamos fazer por fatoração. Isso aí nós vimos no ano passado, né? Eu sei que é uma matéria que muita gente não gosta, mas é bem simples, não vai ter que aprender a matéria inteira de novo. É só lembrar de fator comum. Tenho certeza que muita gente agora se mexeu na cadeira, teve pesadelos agora, né? Nós aprendemos, lembra? Fator comum, agrupamento, né? Então, assim, aqui não vai ter nada demais, é só um fator comum. Para quem não lembra, né? Mais fácil, quem lembra aí, né? Quem lembra de fator comum? Quem está na chamada aí, fala assim, eu. Fala assim, eu lembro. Alguém? Ninguém? Mais ou menos. Eu. Tá. Mais ninguém? Eu acho. Tá. Fator comum, né? Fator comum era algo assim, ó. Vamos rapidinho aqui. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais x mais x. Tá. O fator comum era aquele lá que a gente pegava assim. Qual é o fator comum de x ao quadrado de x? X, né? O fator comum de x ao quadrado é x. Aí você põe ele em evidência. E você multiplica e abre parênteses. Lembra? Essa era a regra básica de fator comum. Você pega a sua evidência e divide em tudo. X ao quadrado dividido por x é x à primeira, mais
X dividido por x, qualquer coisa dividido por ela mesma é sempre 1. Isso era a fatoração que nós vimos muito, não foi pouco não, nós vimos muito ano passado, tá? A gente não vai fazer agrupamento, a gente não vai fazer binômio, trinômio, lembra? Quadrado trinômio, quadrado perfeito, né? Tudo aquilo, né? Não, a gente vai fazer só um pequenininho de fator comum, tá? Pequenininho. Aqui, ó, vamos lá. Fator comum. Qual é o fator comum de x ao quadrado menos 16x? Fácil, né? X é sempre a letra com o menor número em cima, né? Se aqui tivesse x à quarta, o fator comum seria x ao quadrado. É sempre a menor letra com... O número é sempre maior, mas a letra é sempre a menor, tá? Se aqui tivesse x à sexta, seria x à quarta. Então é sempre a letra com menor potência, tá? Vou voltar com aí, pronto. Então, x ao quadrado e x à primeira. O meu fator comum é x, porque eu tenho x nos dois, é o comum nos dois, tá? Então, isso aqui é a minha evidência. O que eu faço com minha evidência, né? Primeiro, multiplico e abro parênteses. Isso aqui é obrigatório, tá? Achou a evidência? Multiplica e abre parênteses. Pega a sua evidência e divide em tudo. Divido aqui e divido aqui. E os resultados você põe dentro do parênteses. Tá? Ah, não esquece do igual a zero, né? Importantíssimo, né? Senão não é uma equação do segundo grau. X ao quadrado dividido por x à primeira. Regra de potência, né? Mesma base, repete a base. Na divisão, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é x à primeira. Tá? Não preciso mostrar o x à primeira. Então, x ao quadrado dividido por x à primeira é apenas x. Menos, repete o sinal. Ó. Menos. 16 dividido por 1x. Aqui é 1, né? 16 dividido por 1 é 16. Ok? E x dividido por x, qualquer valor dividido por ele mesmo, é apenas 1. Então, esse 1 não vai mostrar aqui, porque daria 16 do mesmo jeito. Acabou até aí? Acabou? Ok, daí tudo bem. Agora vamos descobrir. Nós temos que descobrir, lembra? x1 e x2. Ok? É o que nós vamos descobrir. Bom, nós temos 2x aqui, né? A ordem não importa, pessoal. A ordem não importa. Eu vou chamar esse de x1 e vou chamar esse de x2. Ou eu podia chamar esse de x2. Não muda, tá? Não muda. Mas vamos pela sequência. Vou chamar esse de x1 e esse de x2. X uma linha e x duas linhas, tá? Eu já expliquei isso no passado. Professor, por que linha? Por que uma linhazinha e não um 2 e um 1? Se eu ponho 1 ou 2 aqui, pode confundir com o x ao quadrado e parece que uma outra conta. Então, os matemáticos usam só os tracinhos para indicar que é o primeiro e o segundo. Tá? Então, eu tenho que descobrir agora Vamos lá. Então, assim, para eu descobrir isso aqui, eu tenho que isolar, eu tenho que ignorar os valores, né? É como se eu tivesse deixando esse x isolado e depois, né, eu vou deixar esse x menos 16 isolado. Então, vamos fazer assim, ó. X. Ignora isso aqui, tá? Ignora isso aqui por enquanto. X, uma linha, tem que ser igual a zero. Tá? Ah, professor, mas por que você fez isso aqui? Gente, pega isso aqui e joga para cá. Tudo que você faz de um lado está multiplicando, passa dividindo. Se você jogar tudo isso aqui dividindo por zero, vai dar quanto, pessoal? Zero dividido por qualquer coisa é zero. Você ignorou isso, sobrou aqui x, ok? Então, quando eu falo para ignorar é por causa disso, tá? Então, x1 é igual a zero. Pronto, já descobri o valor do x1. Detalhe, toda vez, isso aqui é óbvio, tá? Toda vez que você zerar o x1, sempre
sempre será 0. Sempre. Ok? Ou x2, depois na hora que você quiser pôr, tá? Mas sempre um x sempre será 0. Ponto. Tá? E agora eu vou apenas ignorar, ou melhor, né? Eu vou passar esse x para lá e x1 dividido 0 dividido por x1 é 0. Eliminei ele, sobrou quem? Sobrou x2 menos 16 igual a 0. Isso aqui eu tenho que resolver, né? Eu tenho que deixar o x2 sozinho e o menos 16 passa para lá, mais 16, e o meu x2 é apenas 16. Então, nessa equação do segundo grau, a minha solução, né, é x1 igual, x1 igual a 0, x2 igual a 16. Tá? Se eu colocar 0 aqui, vai dar certo. Se eu colocar 16 aqui, também vai dar certo do mesmo jeito. Então, lembre-se, se zerou, tem que fazer fatoração. Ó, vou até por aqui, ó. Se zerou, tem que fazer fatoração. É um fator comum, bem simples, não tem muito segredo, tá? Mas se errar a faturação, é complicado, né? Eu vou fazer mais exemplos, tá? Podem ficar tranquilos, mas só pra gente lembrar. Deixa eu ver outros exemplos aqui, vou fazer dos dois, tá? Deixa eu voltar lá das incompletas. Deixa eu ver se tem algum exemplo mais dificinho. Não tem muito aqui. Vou pensar num exemplo aqui então. Aqui tem um legal. 3x ao quadrado mais 15. Ótimo. Tá? Vou voltar pra cá. Isso. Não vai dar certo com esse daqui. Não. Vou mudar um pouquinho, porque senão não vai dar certo do jeito que ele está fazendo. Eu não vou deixar uma inexata, não vai adiantar nada. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Isso aqui vai dar. Isso aqui vai dar certo. Tá. Bom, vamos lá. Essa aqui. Não adianta ficar toda hora falando, né? Você já tem que bater o olho e já saber. Bom, é incompleta. Não temos os três, né? Não temos x ao quadrado, x e a letra e o número. Então, está faltando o b aqui no meio, né? Eu podia escrever assim, vocês têm que saber olhar, tá? Eu podia escrever assim, que é a mesma coisa, tá? Ó, tá vendo? Você tem que saber olhar, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Só está escrito de outra forma, mas ainda assim o B está zerado, né? Nosso A é o 3 e nosso C é o menos 75, tá? Então, bom, quando o B zera, né? Quando o nosso BX é igual a 0, é só fazer uma equação do primeiro grau, tudo que é x para o lado, tudo que não é x para o outro, e vamos fazer isso agora aqui. Eu vou isolar aqui, por enquanto, o meu 3x ao quadrado. O menos 75 vai para lá. Mais 75. Agora, na outra vez que eu fiz aqui, ó, não tinha nenhum número aqui do lado, né? Não tinha nenhum número aqui do lado, né? Mas agora nós temos um 3. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que
e isolar esse, eu tenho que passar esse 3 para depois fazer a potência, né? Então, por quê? Eu tenho que deixar todo isolado para depois, por último, resolver o x, tá? Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado igual a... Por isso que eu falei que é quase uma equação do primeiro grau, né? O 3 está multiplicando, passa dividindo o 75, né? X ao quadrado é igual a 25. E agora, finalmente, como só sobrou o x e a potência também passa. Está potencializando, passa radicalizando, passa radicando, né? Eu estou transformando a potência num radical, numa raiz, porque são inversos. Raiz de 25. Como é uma equação do segundo grau, ela é para mais ou para... Tem que pôr para mais ou para menos, hein? Seu x é mais ou menos 5. Fácil? Espero que sim. O que ele está dizendo então? Se eu pegar o 5 positivo, jogar aqui e elevar ao quadrado, multiplicar por 3 e subtrair 75, vai dar zero. Se eu pegar o menos 5, jogar aqui, potencializar, multiplicar por 3 e subtrair por 75, também vai dar zero, né? Isso aí é um jeito de você fazer uma prova real, só trocando os valores aqui, tá? É isso. Então, x mais ou menos 5 vai fazer essa equação dar certo, tá? De novo, porque o b zerou. Então, o b zerou, você faz uma equação do primeiro grau até o final, e quando no final só tiver a potência, você passa ela radicalizando, tudo bem? Agora vamos lá para aquele, né, que vocês devem gostar menos, que é o de fazer a faturação. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Não tem faturação. Opa, volta aqui. Vamos ver se tem mais alguma outra. Bom, acho que dá para fazer aqui. Eu pensei em uma aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Bom, essa aqui também, né, já tem que olhar de cara. Essa aqui é quando o seu c está zerado, né? E quando o c zera, né, já lembrem, o c zerou, tem que fazer fator comum. Mas tem uma vantagem. C zerou, né, fique feliz. Por quê? Você já sabe que x1 ou x2 é igual a zero. Automático. Isso aqui vai dar zero. Tem que dar zero x1 ou x2, tá? É só o outro que você vai ter que descobrir. Vamos lá. Como? Né? Fator comum. Então vamos pegar aqui, fazer fator comum. Primeiro, agora nós temos dois números que dá para fazer fator comum, tá? Lembre-se que quando eu fiz a primeira vez, né, a gente não tinha um número que dava, que era 1, né? Não dava para fazer fator comum com 16, só as variáveis. Nesse caso aqui, nós podemos fazer um fator comum com os números, né? Qual é o fator comum de 2 e 4? Né? Primeiro dos números, 2 e 4. E depois do x ao quadrado do x. Fator comum entre 2 e 4, sempre pegue o maior divisor possível. Mas nesse caso é muito fácil, é o 2. Porque o 2 divide 2 e divide 4. E é o maior possível que divide os dois. Tá? Então, achei fator comum dos números. E o fator comum das letras é x ao quadrado. E x é sempre a letra de menor número, que é o x da primeira, que é esse aqui. Não preciso mostrar a primeira. Então, pronto. Ó, esse é o fator comum entre número e letra. Tá? O fator comum entre número e letra se chama o que mesmo? Aquela música, né? Evidência.
péssimo. Música e evidência é péssimo. Tá, mas vocês entenderam, né? Então, o fator comum entre número e letra é a sua evidência. Ok? Achei isso, já faz, hein? Automático. Multiplica e abre parênteses, tá? Regrinha básica tem que fazer sempre, né? O que eu faço com a minha evidência? Eu vou pegar a minha evidência, deixa eu apagar aqui. Pegar a minha evidência, eu vou deixar o x da mesma cor dali para ficar mais fácil, tá? Vou pegar a minha evidência e dividir em toda a equação. A minha evidência vai dividir aqui e vai dividir tudo isso aqui. Não, o zero não precisa. Ah, professor, tudo que você faz de um lado faz do outro. Gente, ok, se eu pôr aqui, tudo bem. É zero, dá zero. Meu Deus do céu. Então, por isso que eu nem coloco. Mas estaria certo se você falasse matematicamente falando. Logicamente que essa evidência também, né, teria que vir aqui. Eu só não ponho aqui, porque é óbvio, porque zero dividido por alguma coisa continua zero. Por isso que eu não coloco para não perder tempo. Mas ok, ela existe aqui, tá? Então vamos lá, onde importa. O resultado dentro do parênteses. 2 dividido por 2 é 1. X ao quadrado dividido por x é x, né? 2 menos 1zinho aqui é x. Preciso mostrar um x? Não, né? Um x é besteira, é apenas x. Então, 2 dividido por 2 é 1, não precisa mostrar. E x ao quadrado por x é x à primeira, ok? Menos, repete o sinal aqui, ó, menos. 4 dividido por 2 é 2. E x dividido por x é 1. Né? Qualquer letra dividida por ela mesma, né, é sempre 1, ok? Então não se esqueçam disso. Professor, onde eu ponho esse 1? Imagine que você estivesse fazendo isso aqui, ó. Estivesse fazendo assim, ó. Né? Ficaria 2, esse x por esse x dá 1. É vezes 1, né? Então eu preciso fazer essa multiplicação 2 vezes 1, que vai dar 2 do mesmo jeito. Então eu não preciso mostrar, né? Aqui viraria 1 dos dois lugares, né? Aqui embaixo, aqui em cima, né? Que dá o mesmo valor, né? 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 1 é 2 e 4 dividido por 2 continua sendo 2. Então, para que fazer todo esse trabalho se você sabe que no final vai dar aquele 1 espertinho que a gente sempre adora, porque 1 é tudo fácil, né? Então, acabou. De novo, 2 dividido por 2 é 1, não precisa mostrar. X ao quadrado por x à primeira é x à primeira, não precisa mostrar esse 1 aqui, né? Menos 4 dividido por 2 é 2 e x por x é 1, também não precisa mostrar, é só deixar fechado o parênteses, bonitinho aqui, ok? Bom, agora sim, x1 e x2, né? Mas eu vou chamar esse roxo de x uma linha e vou chamar esse x aqui meio, não sei o que acontece aqui, é meio azulado, né? Esse azulado aqui de x duas linhas, tá? Como eu falei, C zerou, x uma linha é zero. Ah, professor, mas agora tem 2 aqui, não vai ser zero. Vai ser zero. Quer ver? Ignora esse, né? Lembra? Ignora esse. Só vamos lá. 2x. 2x1 é igual a zero. Né? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Tá multiplicando, passa dividindo, né? 2 tá multiplicando, passa dividindo. E tudo dividido por zero, olha só, é zero. Então, no final, meu x1 sempre vai ser zero. Não adianta achando. Pode ter tudo que quiser aqui, sempre vai ser zero. Você tem que tomar cuidado com o segundo, né? O segundo, ele já vai mudar, né? Aí, eu vou ignorar esse agora. X, duas linhas, é menos 2 igual a zero. Eu tenho que descobrir meu x, duas linhas. O menos 2 passa para lá, mais 2. E agora eu descobri meu x, minha solução. Minha solução ficaria x1 é 0, x2 é 2. Ok? Ou se você preferir, né? Só fazer assim. Também serve. A ordem, o freguês sempre tem razão, tá? É isso.
Quando C zerar, fator comum. Tá? Eu sei que vocês estão quietinhos, né? Compenetrados, espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? Vocês não estão falando nada, eu estou seguindo, tá bom? Depois vai ficar gravado, se quem tiver dúvida e não tirar agora, vocês podem ver à vontade depois. Ok, aí tem exercício, blá blá blá. Tá. Depois do exercício eu vou passar a explicar para vocês. E agora, finalmente. Opa. Tá. E aí, finalmente, equações, resolução de equações do segundo grau completas, tá? Bom, aqui ele vai ensinar outros métodos, mas eu acho que o método que a gente sempre buscou, né, é a fórmula de Bhaskara, né, que está aqui, ó. Fórmula resolutiva, né? Pode ver, os livros atuais já não chamam mais fórmula de Bhaskara, já se chama de fórmula resolutiva, né? Tem alguns que chamam a fórmula de Khwarazmi, né? Porque, infelizmente, o Bhaskara ele ajudou na fórmula, mas ele não é o criador dela, né? O criador principal dela foi o Al-Khwarazmi, né? Eu também acho que já expliquei isso para vocês, mas então muitos é só no Brasil que praticamente chamava de uma forma de Bhaskara, mas pegou, né, o nome, né? Então aqui, a fórmula resolutiva é uma generalização do método de cobertar quadrados. Usando essa fórmula, podemos obter raízes de uma equação do segundo grau a partir dos seus coeficientes sem utilizar figuras. Então, essa é a fórmula, né? Deixa eu jogar aqui para cá, vou jogar de novo para cá, né? Opa, saiu muito para lá. Então, esse aqui. Eu escrevo de Bhaskara, gente, porque é mais fácil de decorar, tá? Já estamos acostumados mesmo. Então, a fórmula. Acho que Bhaskara não tem acento, eu não lembro agora. Né? X igual menos B, mais ou menos, raiz de delta. Ô, delta feio. Sobre 2A. Tá? Então aqui, com essa fórmula, você resolve qualquer equação do segundo grau completa. Professor, posso usar ela para resolver as incompletas? Poder pode, só não é inteligente, porque você vai fazer muito mais voltas. Esses métodos aqui, ó, de resolver quando zero B e quando zero C, são extremamente mais fáceis e mais rápidos. Dá algumas linhas. Se você fizer pelo Bhaskara, vai dar absurdamente, tipo assim, o dobro de folha e o dobro de tempo, tá? Então não é algo inteligente, né? Então, forma de Bhaskara é para resolver equações completas. Vamos pegar aqui uma equação completinha. Vamos ver aqui. Alguma aqui legal. Deixa eu ver se tem alguma aqui bacana. X ao quadrado menos x, deixa eu ver se aqui dá, né? Então, x ao quadrado menos x menos 6. Ótimo. Vou fazer essa aqui então. X ao quadrado menos x menos 6. É isso? Isso. Ok. Ponto. Igual a zero, né? Logicamente, tem que ter um zero, né? Senão não é uma do segundo grau. Vamos lá. Primeira coisa. Como é fórmula de Bhaskara, nós precisamos de todas as informações. Aqui faltou uma coisa muito importante, né? Delta é b ao quadrado. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Tudo isso aqui é o delta aqui dentro, né? Então, a primeira coisa. Quem é A, quem é B e quem é C. Então, primeira coisa, A, B. Professor, eu sou obrigado a fazer isso? Obrigado não é. Mas a menos que eu tiver muito expert,
Eu aconselho fazer esse resumo, né, chama de resumo, né, para facilitar a sua conta, né? Bom, A está sempre na frente do ao quadrado, aqui não tem nada, é 1. O B está sempre na frente do x, aqui não tem nada, é 1, só que ó, 1 negativo. Se você não levar o sinal, você errou a conta inteira, tá? E o C não tem variável, é o menos 6. Então, ó, nós temos bastante negativos aqui, tá? E como tem bastante negativo, vocês têm que tomar cuidado, porque é muito mais fácil de errar com bastante negativo, tá bom? Ok. Então agora é só usar a fórmula. Primeiro, sempre faça delta. Primeiro, faz delta. Vamos fazer o deltinho? Então aqui, ó, vou pegar aqui o delta. Delta. Oh, tá difícil fazer triângulo hoje, hein? Pronto, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? 4ac é 4 vezes a vezes c. Vocês não esquecerem, tá bom? Só trocar. Delta é igual b ao quadrado. Seu b é menos 1. Então você vai vir aqui e pôr menos 1 ao quadrado. Menos 4. 4 é a fórmula, tá? Esse 4 faz parte da fórmula, né? Vezes A. Seu A, 1. E o seu C? Menos 6. Põe parênteses. Porque nós temos um negativo aqui. E agora é só resolver, né? Delta igual menos 1 ao quadrado. Gente, o seu B sempre vai se tornar positivo, obrigatoriamente. Porque tudo que é elevado a número par, já vimos isso, elevado, negativo, elevado a par, sempre vai ser positivo. Então, aqui vai ficar mais 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Não vai me fazer 1 vezes 2 e pôr 2 aqui, que eu vou ter um treco, hein? É potência, né? 1 vezes 1 é 1. Regras sinais. Menos com mais é menos com menos é mais. Ó, menos com menos é mais. Então, aqui vai dar mais. Já fez a regra sinal? Só multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Seu delta, então, é 25. Professor, sempre vai dar um delta de uma raiz exata? Eu sempre vou pôr uma raiz exata, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que eu não vou pôr. Se o seu delta não deu uma raiz exata, você errou. Aí você vai falar, professor, mas por que raiz se é o delta? Gente, não se esqueça. O seu delta é apenas a raiz. Ele é apenas a raiz da fórmula. Toda essa continha inicial é apenas para descobrir a raiz da sua fórmula original de Bhaskara, tá? Então, eu descobri, se aqui dá uma raiz inexata, você errou, porque você sempre pôr raízes exatas, tá? Continuando. Pronto, eu descobri, agora é só pegar a fórmula inteira e continuar. Fórmula inteira está aqui, ó. X igual. Vamos lá, menos B. Ó, menos B. Então, eu tenho menos da fórmula e o menos do B. O B é menos 1, né? Então, cuidado. É o menos da fórmula e o menos do 1, né? São menos diferentes, né? 1 é da fórmula e esse menos é do próprio valor do B, tá? Então, mais ou menos, raiz de delta. Acabamos de descobrir o delta. Deu quanto? 25. Tudo isso dividido por 2A. 2A vezes A. Quem é A? Apenas 1, né? Só troquei valores, tá? O A aqui, o B está aqui, junto com a fórmula, o menos da fórmula, e o delta está aqui. O C você só usa no delta, tá? Pode ver que aqui na fórmula você não usa o C, você só usa o C no delta, tá aqui, ó. Aí já foi usado, tá? Então, tá montadinho, é só continuar a conta
né? Só calcular agora. Menos com menos dá mais. Mais 1. Mais ou menos. Raiz de 25 é 5. E 2 vezes 1 é 2. Aí, vamos ver se vocês lembram. Nós temos que fazer x1 e x2. Eu tenho que fazer x1 para igual. Opa! X1 para mais 5 e x2 para menos 5. Não tem ordem, tá? Você pode muito bem fazer o x2 para positivo ou negativo. Mas vamos seguir o padrão, né? 1 para mais 5 dividido por 2, que vai dar 6, dividido por 2, que vai dar 3. E x2 para menos 5, 1 menos 5, porque era para mais e para menos, dividido por 2. Eu devo 5, paguei 1, eu devo 4, dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, eu devo 2. Então, o meu x1 é 3 e o meu x2 é menos 2. Se você fizer uma solução, a sua solução ficaria 3 e menos 2. Tá? Mas eu já estou contente se você chegar nisso aqui. x1, 3, x2, menos 2. Esses são os valores possíveis para essa equação do segundo grau sempre dar 0. Ok? Já é 11h52? Caramba. Peraí. Tá. Que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para explicar. Letra grego. Tá. Aí eu fiz essa, ok. Tá. Aqui está mostrando prova real, né? Você pode fazer a prova real sempre confirmando assim, ó. Você pode pegar. Como que eu faço prova real? A solução não é 3 e menos 2? Se você pegar aqui, ó, aonde for x, por tudo 3, fazer o cálculo e dar 0. Aí o livro fez isso, ó. Vou fazer aqui embaixo. Tá, isso não é obrigatório, tá? Mas se você tá na prova, tá com tempo, quer fazer uma prova real, faça. Já tem tempo sobrando, o que custa fazer uma prova real, né? É essa aqui, né? É isso mesmo? É. Tá, então, prova real. Vou fazer uma prova real. Do 3, então ele falou que 1 do x é 3. Então, vamos lá. Então, eu vou jogar aqui, ó. 3. Vou fazer de outra cor, peraí. 3 ao quadrado menos 3 menos 6 igual a 9. Igual a 0, 9, igual a 0. 3 ao quadrado é 9. Menos 3 e menos 6 é menos 9. E olha só, 9 menos 9 é 0. E 0 só pode ser igual a 0. Então, o 3, sendo uma raiz, está confirmado, né? Está confirmado. E agora, vou jogar menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos o x e menos o 2. Menos 6 igual a 0. Tudo elevado a par tudo negativo elevado a par vira positivo. Então 2 elevado a 2 é 4, positivo. Menos com menos é mais. Opa. Tem uma coisa errada aqui, peraí. Aqui vai dar mais 4. Não, tá certo, tá certo. Mais 2. E aqui é menos com menos é mais 2. Menos 6 igual a 0. 4 mais 2 é 6. 6 menos 6 é 0. E 0 só pode ser igual a 0. E aí, ó, confirmadíssimo. É lógico, se aqui desse outro resultado, né, tivesse 1 igual a 0, você deve ter ou errado nesse cálculo ou errado aqui no x1 e x2, tá? Isso aqui é só prova real. Não é obrigado a fazer, mas caso tiver tempo e queiram saber.
Foi isso que o livro estava mostrando. Deixa eu ver. Aí ele vai falar mais uma história, método de completar quadros de tá. E aí começa exercícios, tá? Deixa eu ver depois disso. Ah, eu vou estudar a raiz. Ah, isso aqui é outra parte. Tá, então, gente, é isso por hoje. Eu vou depois ver certinho o exercício, porque tem muita coisa aqui, então eu vou pegar só aqueles mais para treinar bem, tá? Aí eu passo para vocês pelo WhatsApp. Tudo bem? Foi tranquilo? Eu vou, deixa eu dar um zoom aqui. Um zoom. Tá, eu vou passar depois o vídeo, tá? Para ficar tranquilos. Pronto, ó. Todinho aqui a lousa, né? Ok? Só, então, até terça e eu vou, sem falta, eu passo para vocês, acho que ainda hoje, quais são as páginas de exercícios para vocês fazerem. Aí na terça a gente tira a dúvida pelo WhatsApp. Combinado? Um abraço a todos. Bom final de semana.